Eu cumprimento a todos os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa leitura e a nossa meditação no capítulo 19 do livro de Êxodo. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmo vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. E agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre as nações, ainda que toda a terra seja minha prioridade. Ainda que toda a terra seja a minha prioridade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que o Senhor lhe ordenou. Então todo o povo afirmou unânime: tudo o que o Senhor mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. O Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado, quer que seja homem, quer que seja mulher, animal. Certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som de chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez com que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, e todos lavaram as suas vestes. Em seguida avisou o povo: Estais, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta. De todas as pessoas que estavam no acampamento, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então o Senhor convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. O Senhor ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem santificar-se para que
o Senhor não os fira de morte. Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: delimita a montanha e declara sagrada. O Senhor respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir ao Senhor, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Infelizmente, a maior parte da humanidade não conhece a Deus. Eles construíram para si um Deus baseado em algumas informações que tiveram sobre ele. Isso é terrivelmente maléfico para a humanidade, que vai caminhando para e se destruindo o tempo todo. Conhecer alguém é diferente de ouvir falar sobre alguém. Nós não conhecemos alguém porque este alguém nos fez alguns favores, nem porque encontramos este alguém de vez em quando. Para conhecer alguém, nós precisamos de um encontro e mais um encontro, até chegar a uma convivência constante. Essa convivência constante vai provocar prazer e desejo. Quando nós passamos tempo com esse alguém, esses encontros vão despertando sentimentos cada vez mais profundos. Nesses encontros, nós vamos conhecendo os gostos, os desejos, os anseios, as vontades dessa pessoa que nós estamos conhecendo. E isso vai se transformando numa afinidade, essa afinidade vai tornando as duas pessoas numa só. E é por isso que a igreja é chamada de noiva e Cristo de noivo, porque é comparada a um casal apaixonado que anseia pelo casamento. Muitos pensam que conhecem a Deus, mas eles só ouviram falar algumas coisas dele. Aqui no versículo 1, no versículo 1 e 2, depois de 3 meses de liberdade, os israelitas acamparam próximo ao Monte Sinai, o lugar onde se cumpriu a promessa que Deus fez a Moisés. Lá no capítulo 3, lembram? Os versículos 3 até o 6, nós vamos ver Deus revelando o passado, o presente e o futuro do povo. Como enquanto Deus revela o passado, o presente e o futuro do povo, ele prova que o povo só tem a ganhar se depender o tempo todo dele. Deus tratava o povo como um especial tesouro. A única ordem era para que toda a congregação ouvisse a sua voz e fosse completamente comprometida com ele. Aqui no versículo 7 e 8, Moisés anuncia a palavra de Deus aos líderes de todo o povo. E todos pareciam ansiosos para obedecer. Aqui no verso 9, Deus vai falar com o povo a sua decisão de descer ao Sinai e fazer a sua voz ser ouvida por todos, para que vissem, para que eles vissem, né, ouvissem e viessem a crer em Moisés, o seu servo. E depois aqui nos versos 10
até o 25, até o final, Deus apresenta requisitos para esse encontro com ele. O povo respondeu prontamente que aquele encontro foi inesquecível. Esse encontro foi marcado por uma nuvem, relâmpagos, trovões, fogo, fumaça, tremor. Esse encontro foi realmente inesquecível. O povo ouviu a voz de Deus, uma voz única, incomparável. Deus é o único Deus, Criador e soberano Senhor do universo. Ele é mestre, é quem pode ditar as ordens. É a única opção segura. E a única opção segura para os seres humanos, para nós, é obedecer Ele. Esse capítulo mostra que antes de um encontro especial com Deus, se faz necessário um preparo. Não é de qualquer forma, não é um encontro casual, e sim um encontro que vai marcar toda a vida e toda a eternidade. Imaginem a cena aqui no verso 9, onde o Deus soberano do universo desce ao nosso nível. A sua voz é ouvida por todos. Lá no versículo 4 diz que esse Deus quer se encontrar com a sua criação. Queridos, isso é graça. Esse Deus quer ter um relacionamento sério com os seus filhos, Ele é santo e para isso Ele mesmo nos liberta para santidade. Para nós vivemos em santidade, para podermos ter esse relacionamento com Ele. E agora, Ele só quer ser a nossa prioridade. Amados, é a nossa visão de Deus. É a nossa visão sobre quem Deus é, sobre como Deus é, que determina todas as nossas ações, em qualquer situação. Muitos crentes encontraram com o Senhor. Muitos crentes atravessam o Mar Vermelho, passam pelo deserto, se alimentam do maná, experimentam as águas doces, ouvem a voz do Santo dos Santos, mas eles nunca chegam ao monte. O monte é o lugar onde a noiva se apaixona pelo noivo, é o lugar onde os encontros são constantes. O monte é o lugar onde nós contamos os nossos segredos mais secretos. É onde nós contamos os nossos segredos mais secretos a Ele. E é onde nós também ouvimos dele os segredos mais secretos do seu reino. O Senhor Deus tem prazer em contar para os seus os segredos do reino. Se você quer saber, invista num relacionamento sério com Ele. Respeite, reverencie, dedique tempo para conhecer esse Deus e se apaixonar por Ele. E entrar no lugar da noiva. Deseje esses encontros constantes com o noivo. Deseje não sair mais de perto do noivo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.